Comunicação não é sobre decorar palavras bonitas, mas é você ter ideias claras e confiança em quem você é. Nesse vídeo, eu vou te explicar os verdadeiros pilares para você construir uma comunicação eficaz, clara e falar de forma confiante. Para você que ainda não consegue se sentir confiante a ponto de falar em público, de apresentar trabalhos, reuniões, para você que acha que é tímido e na verdade você tem insegurança, eu vou te trazer pontos cruciais que vão mudar a forma como você enxerga a comunicação e como você também comunica. Lendo esse livro aqui de Dale Carnegie, e em cada obra dele, ele vai te ensinando a estruturar cada apresentação, conversas, melhorar a sua comunicação, só que de uma forma muito mais eficaz, que a maioria das pessoas não se dá conta. Você provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você nunca parou para pensar o real motivo que pode estar te impedindo de se comunicar bem. E eu vou deixar isso bem claro aqui para vocês, porque eu não tinha essa clareza também quando eu comecei na área da comunicação, quando adolescente, eu tinha 14 anos. Algo que fez total diferença para mim e que hoje, lendo o livro do Dale Carnegie, eu compreendi também que eu já fazia isso sem nem perceber de forma inconsciente, sem associar a crenças, é que você precisa se sentir um grande comunicador para você ser um grande comunicador. Ver-se bem-sucedido. Isso é fundamental para que você se torne um bom profissional na área que você quer seguir, para que você se torne um grande comunicador, uma grande comunicadora. Porque nós estamos falando especificamente nesse vídeo sobre comunicação. Então, você precisa se visualizar sendo um grande orador, sendo uma pessoa que fala muito bem, que articula muito bem, uma pessoa que faz com que os outros te compreendam de uma forma muito fácil. E você já parou para pensar que pode ser que todo esse tempo que estava faltando para você era olhar mais para dentro de si, para o seu interior? Eu já falei nos outros vídeos aqui do meu canal, nos primeiros vídeos, muito sobre essa questão de você olhar para dentro de si com clareza, com carinho, com gentileza e se autoanalisar e se autoestudar. O autoconhecimento é o que vai te fazer se tornar uma grande comunicadora. Você precisa compreender que os grandes pilares da comunicação não estão somente em estudar, em se aprofundar em conhecimentos técnicos e teóricos. Você precisa se aprofundar em si mesmo. E quando você compreender que isso é fundamental para você evoluir a sua comunicação e qualquer outro estudo que você queira fazer ou qualquer outra coisa que você queira se tornar na sua vida, então você conseguirá conquistar isso com muita facilidade. Você precisa ter vontade, persistência e autoconfiança. Isso não é sobre dom, isso é sobre atitude. Quando Dale Carnegie fala muito nesse livro dele, que é extraordinário, inclusive um livro mais antigo, que a maioria das pessoas não costuma ler livros mais antigos, e são justamente esses livros que quando eu era adolescente eu lia e mudaram a forma como eu sempre me comuniquei. Então, fica a dica para você também, consumir livros mais antigos, isso é muito construtivo para nós. Não se basear só no moderno, no agora, e sim no que as pessoas faziam desde que o mundo é mundo. Você precisa entender que esses 3 pilares são fundamentais para você construir uma boa comunicação: vontade, persistência e autoconfiança. Por que esses 3 estão tão alinhados? A vontade em você querer mudar, porque você precisa compreender que para você se tornar um grande comunicador ou comunicadora, você vai precisar ter vontade de estudar a si mesmo, antes de querer estudar sobre qualquer outro tema técnico, oratória, dicção. Você precisa estudar a si mesmo, porque você pode estar tendo crenças que estão te limitando e que estão te paralisando, te impedindo de acreditar que você pode e que você é um grande comunicador. Depois que a gente vem da parte da vontade, então é vontade de mudar, vontade de buscar autoconhecimento, vontade de crescer, vontade de transformar essas crenças e removê-las da sua vida, acabar com elas. Tudo que te impede de acreditar que você é um grande comunicador, você vai eliminar da sua vida e da sua mente, para você já dar um passo à frente do caminho que você está percorrendo para se tornar essa pessoa que você deseja, esse profissional que você deseja. Quando nós falamos da persistência, é a persistência por tentar, a persistência por praticar. Comunicação é prática. Nesse livro, Dale Carnegie fala muito sobre pratique, pratique e pratique. Ah, mas eu tô sentindo que eu tô errando. Pratica.
Ah, mas eu não tô indo muito bem ainda, não consegui ainda estruturar direito o que eu quero falar, apresentação. Pratique. Você precisa praticar. Tudo que nós dedicamos esforço e tudo que a gente foca se expande. Isso é comprovado cientificamente. Tudo que você foca expande aquilo ali. Então, se você focar que você é uma pessoa incapaz, que você é burro, que você é feio, que você não é suficiente, e quanto mais atenção e mais você se dedicar a alimentar aquilo ali, mais aquilo vai se expandir na sua vida. E por que você não pode fazer o contrário? E eu sei o quão difícil é. Eu sou a maior prova viva da minha vida de que é muito mais difícil a gente conseguir acreditar, colocar na nossa cabeça que nós somos bons em algo, que nós somos capazes, que nós somos suficientes e que nós podemos ser grandes pessoas. Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil você acreditar que você é coisas boas, tipo inteligente, linda, lindo, que você é sábio, que você é esforçado, que você é um grande comunicador, do que você acreditar que você não é capaz, que você é burro, que você é ignorante. É muito mais fácil você acreditar no negativo, porque nós, seres humanos, a gente não é ensinado, né? A maioria das famílias, eu vim de uma família desestruturada, infelizmente, mas isso me deixou muito forte e eu aprendi por conta própria a criar isso na minha cabeça e tornar isso parte da minha realidade, que eu sou suficiente, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou uma grande comunicadora. E mesmo quando eu não me sentia tão preparada assim para apresentar um trabalho na escola, na faculdade ou em alguma reunião, palestra, eu sempre acabava acertando, porque eu colocava na minha cabeça, eu falava, decretava para mim mesma antes de chegar no lugar, a caminho de lá eu ia falando, eu sou uma grande comunicadora, as pessoas vão sempre me entender, eu sempre consigo fazer as pessoas me compreender com facilidade, eu me comunico muito bem, e acabava que eu chegava lá e eu arrasava, porque eu me sentia confiante, eu sentia, então você precisa se ver para depois você conseguir se tornar. Isso é muito real. E aí nós vamos para o terceiro ponto. Depois de vontade, persistência, vem a autoconfiança. Você precisa olhar para dentro de si, mudar essas crenças que estão fazendo ficar empacado no mesmo lugar e você vai trocar por coisas boas. Você vai passar a decretar para sua vida, para si mesmo, somente coisas boas. Eu sou próspero, eu sou um grande comunicador, eu sou um cara que fala muito bem, as pessoas me compreendem com facilidade, eu sou muito inteligente e isso não é egocentrismo. Isso é você reconhecer pontos fortes em você, coisas boas em você. Fale, comece a tentar encontrar coisas que são qualidades em você, porque isso vai poder agregar na sua comunicação, nos seus discursos, na forma como você apresenta trabalhos, como você apresenta reuniões, como você desenvolve a sua estrutura de apresentação. Isso é fundamental para você se tornar uma grande comunicadora. É você se ver como essa pessoa grande, essa pessoa que já está no topo. Compreende o que eu digo? Você precisa construir esses 3 pilares que eu trouxe aqui para vocês. Sem esses 3 pilares, sem você se ver como um grande comunicador antes de você ser, você não vai conseguir se tornar. Porque daí fica difícil. Como que você vai acabar desistindo no meio do caminho? Como que você vai acreditar em algo que você não tem e você não é ainda? Porque você precisa fazer isso. Você precisa desenvolver autoconfiança. E a autoconfiança, ela nos ajuda a persistir naquilo que a gente está querendo construir e alcançar para a nossa vida. Porque mesmo a gente não tendo as melhores ferramentas, não tendo as melhores palavras, não tendo o melhor vocabulário ou repertório, não tendo as melhores histórias, a gente consegue desenvolver uma grande apresentação. Por quê? Porque nós confiamos que nós somos capazes e acaba que uma pequena história, que uma simples coisa que a gente tem a dizer para as pessoas, para elas se torna algo extraordinário. Porque você teve coragem, porque você foi persistente, porque você se vê como um grande comunicador. Como você se vê reflete em como as pessoas também vão ver você. Se você é inseguro, obviamente que você vai transmitir essa insegurança e as pessoas vão pensar: nossa, que menino inseguro, que rapaz, ele é tão bonito, ela é tão linda, mas são tão inseguros. Olha só, veja bem, você precisa virar essa chave na sua cabeça.
passe a se tornar e passe a crer que você é uma pessoa extraordinária para você se tornar um extraordinário. Primeiro você constrói aqui, depois você conquista aqui. Próximo passo: não decore nada. Tenha ideias claras, bem alinhadas e definidas na sua comunicação, independentemente do que você vai apresentar para as pessoas. Seja um discurso, seja uma apresentação, seja um trabalho, uma pesquisa, você precisa focar em ser claro. Agora nós vamos para a parte prática para você montar uma grande e ótima apresentação. Você vai fazer o quê? Você vai fazer como se fosse um mapa mental do que você quer falar, do que você quer comunicar. Então, se a sua apresentação ou palestra, vamos supor que eu vou fazer uma palestra, porque esse ano eu vou dar muitas palestras, em nome de Jesus eu creio completamente nisso, já estão quase me chamando para a primeira, e eu vou trazer tudo para vocês aqui, como eu vou estruturar essa palestra também. Mas vamos lá, vamos supor que você tem uma palestra para você dar sobre desenvolvimento pessoal. Então, você vai pegar os seus primeiros ali 30 minutinhos e você vai fazer um mapa mental sobre tudo o que vem na sua cabeça sobre aquele tema. Seja perguntas, seja frases soltas, palavras-chave. Você vai pegar tudo isso e vai colocar nesse mapa mental, e o ponto central do mapa mental vai ser o tema da sua apresentação, do que você vai falar, do que você quer comunicar para as pessoas em determinado momento. Então, você vai fazer o mapa mental. Depois que você construir o mapa mental, você vai montar um texto, pode ser só de 2 parágrafos, onde você vai desenvolver essa ideia. E aí você tenta desenvolver com base no que você pesquisou. E aí, se ficou uma palavra-chave ou uma pergunta que você ficou se questionando sem resposta, pesquisa na internet, não tem problema, pesquisa em livro que você possa consultar, ou na internet também, o que ficar mais fácil para você. Você vai estruturar esse pequeno texto de 2 parágrafos, onde você vai trazer uma construção sobre o que você vai falar nessa apresentação. Então, você vai trazer do mapa mental para esse pequeno texto. E depois que você montar esse texto, que é só 2 parágrafos iniciais, ele não acabou ainda, mas primeiro constrói os 2 parágrafos. Fala com suas palavras, não precisa ficar usando um vocabulário muito rebuscado, se não é algo que você costuma fazer no seu dia a dia. Vale ressaltar, você precisa compreender que para você comunicar bem, você não pode ficar querendo encher de um monte de coisas a sua comunicação, sendo que na verdade você não fala assim. Se você é uma pessoa que fala de forma simples, que possui um vocabulário bom, sem vícios de linguagem, sem gírias, mas você não fica usando palavras rebuscadas, não precisa usar, porque isso vai te atrapalhar e vai te impedir de ser claro na sua comunicação e pode te fazer travar e ficar nervoso. Não fica usando palavras muito bonitas, não, para ficar enfeitando tua palestra. E aí o próximo passo, o que você vai fazer? Você vai trazer uma história que você tenha vivenciado na sua vida, que você tenha ouvido falar, sem citar nomes, que você possa contar junto nessa apresentação. E isso se cabe mais para palestras, mas você pode sim utilizar também para uma apresentação de trabalho, em uma reunião, né? É um exemplo, você vai adaptar para o que você precisa apresentar. E aí você vai tentar associar o máximo de experiências que você já vivenciou na sua vida, que você ouviu, que você viu, que você sabe que são reais e que vão poder ajudar você a mostrar resultados, a mostrar clareza, a mostrar que o que você está dizendo é verdade por meio de histórias. Então você vai trazer essas histórias e você vai agregar junto nesse texto, e aí você vai depois ler todo esse texto, né? Vai formular ele e você vai ler e você vai começar a contar essa história. No caso, todo o texto, a apresentação, ela vai ficar pronta e aí você vai começar a contar para você mesmo. Senta numa cadeira, pega uma água, pega um café e começa a contar para você mesmo. Lê aquele texto, começa a se questionar sobre ele, começa a analisá-lo e depois você começa a contar para si mesmo. Se você tiver um amigo de confiança, alguém que você confie, que você não vai se sentir inseguro e que sabe que a pessoa vai dar atenção ao que você quer dizer, você peça para aquela pessoa para você apresentar o tema para ela. Não fale muito sobre o que é, quando você for pedir isso a ela, né? Se você pode contar, e no momento que você for apresentar, torne uma conversa. Converse sobre aquele tema sem ler o texto com aquela pessoa. Então você vai conversar com uma pessoa de confiança sobre o tema. Deixa a pessoa te perguntar coisas, veja como a pessoa vai reagir ao final que você terminar a sua apresentação e você pede um feedback para ela. Depois você continua ensaiando sozinho e no dia dessa apresentação você vai estar
simplesmente incrível. Vai comunicar de forma clara, vai ser assertivo e sempre treinando autoconfiança, sempre treinando na sua mente que você é bom, que você é capaz, que você é um grande comunicador. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma apresentação de sucesso. Eu já fiz isso, isso dá muito certo. É o que eu mais fazia na minha adolescência e depois na escola, na faculdade também já fiz isso, mas você precisa encontrar o seu próprio método. E até lá, usa esse método porque eu te garanto 100% de certeza que você vai arrasar na sua comunicação. Eu espero muito ter ajudado vocês. Eu sei que foi um vídeo bem denso, porque ele é cheio de informação, mas eu trouxe muito ouro aqui para vocês e eu recomendo muito esse livro aqui do Dale Carnegie que eu falei para vocês, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. E ele não fala sobre só negócios não, tá? Então se você tá deixando de ler porque você tem preguiça e acha que, fala de negócios, eu não quero. Ele é tão essencial quanto qualquer outro livro que você já leu sobre comunicação. Então eu recomendo esse livro porque ele é muito precioso e logo mais eu trarei novos feedbacks e conteúdo sobre esse livro aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, ou você quer utilizar o método que eu falei para vocês, salve esse vídeo para ficar mais claro, você poder utilizar ele no momento que você precisar. Um abraço para vocês, espero que você consiga cada dia mais se aproximar da pessoa que você nasceu para ser e que você é incrível.